Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Deixa eu colocar aqui o tema da nossa live de hoje. Deixa eu colocar o tema da nossa live de hoje, para já deixar marcadinho aqui, fixado esse comentário, para quando as pessoas forem entrando, já saberem o que a gente vai falar hoje. Eu tive que mudar, né, as lives do English Experience das quartas-feiras à noite para as terças-feiras, justamente para acomodar todo o programa do Journey to Flow. O Journey to Flow eu faço, é uma combinação de vários elementos do programa de encontros com o grupo todo, encontros com o grupo menor e aulas semanais com um grupo, com trios, em trios. Então, para acomodar um dos trios, de acordo com o nível de cada um, eu preciso encaixar nos trios na quarta-feira à noite. E aí, com isso, eu acabei trocando os horários das lives, né? Das lives que eu já venho fazendo toda semana aqui, desde agosto a setembro do ano passado. Olha, acho que já está fazendo um ano. Eu acho que já está fazendo um ano que eu comecei a fazer as lives. Ou não. Tá para fazer um ano que eu comecei a fazer as lives semanais aqui. Então, eu me lembro que na época eu tava me preparando para colocar no mercado o Flow Experience, que foi uma imersão de um final de semana inteiro só conversando em inglês. E conversando com uma amiga minha, ela falou assim: amiga, por que você não começa a fazer lives? Naquela época, para mim, era algo quase que impossível. Então, até eu vou resgatar uma dessas lives que eu fiz, a primeira que eu fiz, para ver como é que eu me saí lá, né? A live hoje é sobre julgamento, né? Então, será que eu consigo assistir aquela live lá sem me julgar? Eu não sei, eu tô curiosa para saber. Então, provavelmente lá eu me julgava muito mais do que eu me julgo hoje. Então, isso é fato, porque quando eu digo a questão do julgamento, tudo que eu acabo usando, tudo que eu acabo trazendo aqui, né, nas lives do English Experience, são situações que eu acabo passando também comigo em outros cenários, né? Então, eu não passo pela necessidade de falar inglês por falar em inglês, né? Eu adquiri um nível de fluência, mas não quer dizer que eu não continue me desenvolvendo, eu continuo sim. Então, mas eu me desenvolvo, eu percebo esses padrões todos em outros processos também, no meu processo de empreendedorismo, no meu processo de ensinar, no meu processo de preparar as aulas. Eu me julgo até hoje quando eu estou montando material. E isso às vezes me desacelera. Então é isso que a gente vai estar conversando hoje aqui também. Lari, seja bem-vinda, seja bem-vinda. A live hoje é para falar sobre este padrão de julgamento, o quanto a gente se julga. E quando a gente se julga, o que acontece quando a gente se julga? Então eu já vou antecipando desde já, né? Que essa live costuma ser bem interativa, então espero que você consiga interagir comigo. Então já me sinaliza aí, Lari, se você conseguiu participar de outras lives aqui do English Experience, se é a primeira vez que você está vindo por aqui. E a live de hoje é em português, tem lives que eu faço em inglês. Karina, também seja bem-vinda. Que coisa boa, que coisa boa. E eu venho trabalhando já com inglês há 3 anos. Há 3 anos que eu venho focada nos processos de aprendizado do inglês e venho percebendo quais são esses padrões que acontecem aí com as pessoas que faz com que elas travem, ou quais são esses padrões que fazem com que a pessoa deslanche e flua melhor no inglês. Então, Karina e Lari, me comentem aí como é que é o inglês de vocês, como é que vocês classificam hoje o de inglês. Lu, que delícia te ter por aqui também. Então a gente vai interagindo, já vai me sinalizando aí como é que é o teu nível de fluência no inglês. Tem lives que eu faço, eu costumava fazer as lives sempre nas quartas-feiras e desde a semana passada eu precisei trocar para as terças-feiras.
Então, toda terça-feira agora eu tenho feito lives e aí eu vou alternando. Tem lives que eu falo, que nem essa de hoje, que eu tô falando em português, eu tô falando de estratégias, eu tô falando de processos de aprendizado. Lúcia, também seja bem-vinda, de processos de aprendizado. E então, tem outras lives que eu faço co-live, eu trago convidados aqui para falarem em inglês, e aí eu vou traduzindo para o português para a pessoa treinar o listening, né? E então, na semana passada, eu fiz uma live com uma convidada, meu inglês não tá muito legal. E é questão de prática, Lari, tenho certeza que é questão de prática. E o motivo pelo qual eu criei o English Experience foi justamente para isso, para oferecer para as pessoas oportunidades para elas praticarem o inglês. E é mais importante do que aprender é o praticar, sabe? São esses estados emocionais que a gente experimenta quando a gente está lidando com o inglês, né? Então, quando eu percebo que estados emocionais são isso que me traz, é o grande diferencial do English Experience, é poder trazer a programação neurolinguística para sustentar cada uma dessas experiências, né? Então, eu venho fazendo lives toda terça-feira. Na semana passada eu fiz uma co-live com uma amiga minha que é fluente, já morou. Alice, também seja bem-vinda. Uma amiga minha que morou, né, fora já do país. Na semana que vem eu tô quebrando totalmente os protocolos, porque eu vou fazer uma co-live também com uma outra amiga minha que foi secretária executiva da Braskem por muitos anos, fala inglês super fluente, tá montando programas muito bacanas também de inglês. E eu falei assim, puxa, vamos oferecer para as pessoas modelos, né, de quem fala inglês, de quem sabe falar inglês. Camila, que delícia te ter por aqui. Eu associei o nome à pessoa. Ângela, também seja bem-vinda. Eu estou recém começando então, e a ideia é que essa live seja bem interativa, né? Então hoje é uma live em português, onde eu falo de padrões, onde eu falo de estratégias, não só dos padrões, né? E hoje o meu enfoque é no padrão do julgamento. Aí o julgamento para o inglês, sim, mas o julgamento que eu faço para o inglês é o mesmo julgamento que eu faço para outras coisas. Às vezes a gente acha que é diferente, né? Mas aquele padrão ali, a experiência lá do meu passado que fez eu aprender a me julgar, provavelmente é a mesma. Então, todo esse processo de trazer a programação neurolinguística para o aprendizado ajuda, né? Não só para o aprendizado do inglês, mas para várias outras coisas também. Lari, estou buscando aprender cada vez mais, começando assistindo suas lives. Ah, que delícia, que delícia. É um prazer, então, porque a ideia das lives é justamente isso, oferecer às pessoas oportunidades de aprendizado e desmistificar, sabe? Eu hoje conversando justamente por que tem tão brasileiros fluentes em inglês. E uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que o aprendizado, né, o ensino da língua inglesa no Brasil veio muito associado com gramática, quase como se fosse assim, eu vou te ensinar como é que funciona o inglês. Mas você não precisa saber como é que ele funciona, você precisa saber usar, sabe? Então é uma coisa mais prática, mais direcionada, né? É que nem matemática. Tem muita gente que penou bastante para aprender matemática. Eu tive a sorte de ter facilidade para aprender matemática, até muito pelo contrário, ainda ensinava para algumas amigas minhas que tinham dificuldade. Por quê? Porque é muito do uso, do como usar, de pegar a lógica da coisa, né? De pegar a lógica da coisa. E o inglês tem a sua lógica própria, né? Agora, quando eu percebo qual é essa lógica, eu vou usando, eu vou criando as minhas próprias deduções, vai ficando mais divertido, vai ficando mais fluido, né? Então, a live da semana que vem. Milene, também seja bem-vinda, que bom te ter por aqui. Não vi nem quando você entrou, que legal. Então, a live de hoje é sobre padrões, é esse padrão de julgamento, o que acontece, né? Quando eu me julgo, por que eu me julgo e como é que, pro principal, né? Como é que eu paro de me julgar, né? Então, isso tudo a gente vai abordar aqui também. A Alessandra, também seja bem-vinda. Isso tudo eu vou abordar aqui.
como é que esse padrão de julgamento vem, por que que ele vem, para quê, né? E como é que eu saio dele? Por quê? Porque quando eu paro de me julgar, as coisas ficam muito mais leves. E muitas vezes esse julgamento ele é inconsciente. Às vezes eu não tenho nem consciência de que eu estou me julgando, né? E então já vou avisando a vocês, né? Na semana que vem, então, vai ter live em inglês. A live da semana que vem vai ser em inglês. Eu vou ter uma convidada, a Karina. E então a live da semana que vem vai ser em inglês. Então, em função dessa modificação, desse ajuste todo na agenda, a live de conversação vai ser sem ser na semana que vem, na outra. Aí a live de conversação é onde eu abro para as pessoas virem conversar comigo, praticar aqui ao vivo, né, a conversação em inglês. E o mais bacana é quando você dá esse passo, você toma essa coragem de se expor. Pronto, você quebrou já essa barreira dessa vergonha, desse receio, do próprio julgamento. Então, a gente falar sobre o julgamento, né? Na semana que vem, você está exposto ao teu listening, porque eu trazendo uma convidada, vocês vão praticar o listening de vocês. Ela vai falando em inglês, por mais que ela fale português, né? Na live, a combinação que eu faço com ela é que ela só vai falar em inglês e eu vou traduzindo, né? E tem lives que eu faço só em inglês. Então, na semana que vem vai ser essa co-live com essa minha amiga, Karina. Na outra vai ser a live de conversação e depois na outra que vai ser a live que eu vou falar de algum assunto em inglês. Então, se tiverem aí algum tópico aí quente que vocês querem que eu aborde, na outra live que vai ser em inglês, já vão me sinalizando. Tá? Então a ideia aqui é justamente, Claudinha também seja bem-vinda, a ideia é justamente que essa live seja bem interativa. Por quê? Porque onde você interage, você se conecta com esse conteúdo e aí ele fica relevante para você. Eu vou ajustando, né? Eu tenho essa flexibilidade que a programação neurolinguística me traz, de ir ajustando o ritmo, o conteúdo, a abordagem, de acordo com o que vocês vão me trazendo também, né? Então eu já vou preparando vocês, né? Que vai ser bem interativa. Adoro a tua didática, que delícia, querida. E é interessante, né? Porque a Ângela participou do Free to Flow, que foi uma semana inteira que eu fiz de conteúdos, foram aulas lá no YouTube, né? Ali já foi diferente, já era uma pegada mais de ensinar, né? A Ângela participou também do Talking Experience, que é um evento que eu faço pelo Zoom. Ana, também seja bem-vinda. É um evento que eu faço pelo Zoom, onde eu dou espaço para as pessoas conversarem, né? E no Talking Experience eu uso muito essa questão do julgamento. Então, parte do que eu uso no Talking Experience eu vou trazer aqui para vocês também como base para vocês lidarem melhor com esse julgador interno que a gente tem dentro da gente. Claudinha, obrigada. Karina Luft nos apresenta nesse momento. A gente na semana que vem. A Karina vai estar com a gente na semana que vem. Então, não vi se ela tá aí. Não vi se ela tá aí ao vivo. Não vi se ela entrou. Querida, a Karina. E então, já vou comentando, né, que a gente vai interagir bastante, porque eu vou ajustando aqui o conteúdo de acordo com o que vocês estão trazendo, né? A ideia dessas lives que eu faço são lives de expansão, porque quando a gente fala de padrões mentais, quando a gente fala de padrões emocionais, não tem como a gente tomar contato com esses padrões sem que a gente evolua também com eles. Então, costuma ser uma live de expansão, que eu vou trazendo aqui exemplos também. Vocês vão fazendo associações e vão... Não tem como não expandir, né? Então, se prepara que é uma live de expansão. Então, já convido desde agora para abrir esse espaço aí de abertura. Abertura para que o teu modelo mental se expanda de fato, né? E a gente só consegue atingir um resultado que a gente não atingiu ainda quando a gente faz coisas diferentes do que a gente já fez até agora. Isso é um dos processos da programação neurolinguística também, né?
Então, a Lari, né, também está me conhecendo hoje. Meu nome é Ângela Medeiros. Eu já estou há 3 anos, né, trabalhando com foco específico no ensino de inglês, no aprendizado de inglês, na fluência de inglês. Então, muito mais do que a língua em si, é o processo que a pessoa passa, né? Discernidamente, seja bem-vindo ou bem-vinda, não dá para ver a foto, não tem como saber. Então, assim, esses processos, a programação neurolinguística me dá essa habilidade de lidar com os processos. Qual é esse que acontece aí para ti que te ajuda quando você flui no inglês? E qual é esse processo interno que acontece aí quando você trava, né? Porque a gente não é uma chave que eu viro, tá, agora eu sou fluente, então agora eu sempre fluo. Não, eu vou esbarrar em questões ali que vão me fazer perceber que tem coisas que eu ainda não sei, me fazer perceber outros aspectos emocionais meus que eu não tinha me deparado. Então, o que a programação neurolinguística traz é justamente essa possibilidade de você aprender com você mesmo, sobre você mesmo, e para que a vida fique mais leve, Eu, ao longo desses 10 anos que eu já atuo na área de desenvolvimento humano, que eu vim da área de TI, da área de informática, e assim, de programar computadores, né, para ajudar as pessoas a programarem as suas próprias mentes, né? Então, quem já conhece essa história, né, peço desculpas, mas eu sempre busco trazer a história de uma forma diferente, para que tenha alguma novidade, né? Para que tenha alguma novidade. Então, eu gosto muito, eu embarquei nessa área de desenvolvimento humano justamente por querer liberdade, por querer me sentir livre e por querer me sentir leve. Eu já trabalhei muitos anos na TI, como eu comentei, inclusive em multinacional. A Aline também, seja bem-vinda. Em multinacional, e a cobrança é grande, a cobrança é bem grande, e eu me cobrava muito, eu me julgava muito também, e cada vez que eu me julgava vinha um peso junto. Então, essa é a primeira correlação que eu já fiz, do julgamento com o peso. E aí eu vim descobrindo que uma das coisas que eu busco é leveza. Então eu primo muito por leveza. Liberdade e leveza são 2 valores fundamentais para mim. Então, e a leveza é aquela coisa assim, fica leve quando? Quando eu tô fluindo. Quando eu tô conseguindo. Agora, nesse exato momento, não tá vindo tanta coisa de vocês pelo chat. Mas eu também não estou fazendo perguntas. Então, se eu ficar naquela assim, gente, mas o povo não está interagindo, né? É um foco do julgar, isso daqui é ruim. Não, quem disse que isso é ruim? Isso é só um resultado, né? Ah, a Karina tá aí, já falei de ti. Já falei de ti, linda, que semana que vem você vai estar aqui conosco aqui falando em inglês, e já tem amigas tuas aqui presentes. Então, se eu ficar julgando, né, se é bom ou se é ruim, eu tô focada só no estado emocional. E a questão é sair e além do estado emocional. De eu perceber tudo que tá acontecendo. Eu também, querida, eu também. A Karina tá fazendo um trabalho muito bacana, um projeto que ela chamou de Be Global. Então, ela tem colocado ali, na semana que vem a gente vai falar um pouquinho disso. Ela tem colocado ali no perfil dela, a Karina está dando aulas de inglês também, né? Tem inglês fluente, mais de muitos anos de Braskem. Na semana que vem a gente fala mais disso. Mas ela tem um projeto que ela chamou de Be Global, ou seja, que é as mulheres que já têm a fluência em inglês, né, e que usam isso, e o que isso possibilitou a essas pessoas pelo fato de serem fluentes. Então, de tempos em tempos, ela coloca mais um perfil ali de mulheres que têm o inglês como segunda língua. Grande Karina, Claudinha, que legal, que legal. Estão convidadas para o Be Global, exato, exato. E aí, quem quiser, me manda mensagem aqui ou já manda mensagem ali para a Karina.
E aí já fica sabendo também do projeto, porque no fundo, assim, e aí é uma coisa bacana, né? Se eu for julgar, outros profissionais que estejam trabalhando na mesma área e eu me julgar menos, eu vou competir, né? Se eu vou se eu não julgo, se eu olho apenas o que é, eu falo, olha que bacana esse projeto da Karina. Nossa, que legal, como é que eu posso contribuir? Olha só, o projeto dela, o que faz? Ajuda as pessoas a tomarem consciência da importância das portas que se abrem quando a gente é fluente em inglês. Nossa, tem muito a ver o projeto dela e o projeto meu. Então, aqui, o que eu tô falando quando eu tô falando disso? Eu tô me acelerando um pouquinho, tô indo além do que eu tava planejando falar agora. Mas tá tudo bem, porque eu acho que a gente não pode, a Aline também seja bem-vinda, a gente não pode só explicar o que é. A gente tem que dar dicas, tem que dar pistas também de como contornar essa questão do julgamento, né? E uma das estratégias que eu trouxe aqui para compartilhar com vocês de como fugir desse julgamento é justamente eu perceber assim, o que mais tem aí que eu não estou enxergando, sabe? Porque quando a gente fala em julgamento, eu fui procurar hoje, né, para me preparar para a live, eu voltou. Então, mas eu acho que já voltou. Aí só me sinaliza aí se estão vendo e ouvindo bem. Eu me preparo para as lives no próprio dia. Por quê? Porque a minha sensação é que aí fica mais conectado com o que está vindo no momento. Não que não venha antes. Ideias, insights, vem. Mas o estruturar mesmo, como é que eu vou conduzir a live, venha no dia. E mesmo assim, na hora que eu tô aqui interagindo com vocês, sai coisa diferente, a ordem sai diferente do que eu planejei. Por quê? Porque é o que cabe no momento, é o que faz sentido no momento, né? Então, uma das estratégias para a gente julgar menos é a gente aceitar o que é. A gente aceitar o que é. E quando eu julgo, aí é a parte que eu estava comentando, que eu hoje fui procurar, fui pesquisar, né? Aí fui para dicionário, para ver a questão do julgamento, qual é a definição de julgamento, fui procurar imagens, né? E o que veio? Veio o julgamento muito associado com a parte jurídica. E o que é na advocacia o julgamento? É aquele momento onde você define essa pessoa é culpada ou é inocente? Está associado com o veredito. Então, assim, se a pessoa é culpada ou é inocente, você vai buscar evidências. Evidências para quê? Para chegar mais na verdade, né? Para chegar mais na verdade. Então, só que o que a gente não se dá conta é que as palavras têm poder. Então, quando a gente fala de julgamento, o que vai acontecer? Se eu falo que eu estou me julgando, já espero, tá? Então eu sou culpada ou eu sou inocente, né? Acontece com vocês aí, de vocês também se julgarem? Eu acredito que sim, né? Porque se estão participando da live aqui hoje à noite, é porque eu acredito que sim. E aí já me respondem assim, já comentem aí, vocês se julgam em que aspectos? Em que aspectos vocês se julgam? Ou vocês julgam as outras pessoas? Então não precisa fazer a distinção se você julga a você ou se você julga ao outro. Embora muito, nossa, e o julgamento ele tem um aspecto muito bacana, né? Com certeza, ele tem um aspecto muito bacana, porque todos nós queremos ser pessoas boas. A gente foi criado para isso, para ser bom, para ser bons uns com os outros, para aprender com os nossos erros o tempo todo em todas as coisas. Isso, e o principal assim é esse julgamento te ajuda ou te atrapalha? Essa é que é a principal pergunta que a gente tem que se fazer. Ambos. E por quê? Porque o julgamento que ajuda, não preciso me livrar dele. Eu não quero parar de me julgar. De me julgar quando eu digo assim, Ângela, você se confundiu aqui um pouquinho agora quando você foi falar.
E sendo bem honesta, bem sincera, me confundi mesmo. Eu tive que fazer aqui um jogo de cintura aqui interno para poder voltar para o meu eixo e para voltar para minha linha de raciocínio, né? Ajuda, a mim atrapalha. E o principal é esse. Então, assim, o julgamento que me ajuda, que me faz querer ser melhor, ou o julgamento que me faz ter cuidado com determinadas atitudes das pessoas, esse é um julgamento que me ajuda. Então, esse eu não preciso parar de me julgar. Agora, eu não preciso necessariamente ficar parada nele. Eu posso ir além dele. Atrapalha certamente, é uma cobrança diária. Então, esse julgamento com cobrança que pesa, né? E normalmente a gente sente o peso no corpo, né? Eu passei por um período assim bem intenso de lançar o Journey to Flow, que foi o programa que começou no outro final de semana, né? Então eu vim num processo todo de lançamento e é um movimento pesado, um movimento puxado, né? E ali eu tinha um nível de cobrança altíssimo. Por quê? Porque eu queria que fosse o melhor que eu pudesse ser, sabe? Então, esta cobrança que estava me movimentando, beleza. Mas o que eu fui trabalhando ali o tempo todo? Tá pesado ou tá leve? Tá pesado ou tá leve? Sabe? Então, essa já é uma dica que eu vou dando para vocês. Tá pesado ou tá leve? Tá leve? Então, beleza, segue. Tá pesado? Opa, o que eu tenho para aprender aqui, né? Deixa eu ver ali que eu faço comigo, exato. E tudo que, se sou eu que faço comigo, eu posso mudar também, né? É um programinha mental que eu acostumei. Para dar uma determinada resposta, eu me cobro. Agora, é possível dar essa resposta de uma outra forma também, né? E aí eu vou depois falar um pouquinho também mais disso. É difícil não relacionar com cobrança. Exato. Então, a questão é ir se dando conta, assim, como é que é essa forma com a qual você se cobra, com a qual você se julga, né? Porque uma coisa é eu querer dizer assim, eu quero dar o meu melhor, sabe? Outra coisa é eu dizer assim, Ângela, tu não tá dando o teu melhor. Isso é um julgamento, sabe? Então, assim, eu quero dar o meu melhor, faz com que essa cobrança venha e que eu diga assim, Ângela, tu não tá dando o teu melhor, certo? Agora, o que acontece? Se a intenção é essa, então assim, obrigada, você quer que eu dê o meu melhor? Então assim, me ajuda. Dizer, Ângela, tu não tá dando o teu melhor, eu tô focando no que eu não quero. Então assim, Ângela, como é que você pode fazer melhor do que você tá fazendo? É a mesma intenção, dita de uma forma diferente. Então, o principal é a gente ir percebendo como é que esse diálogo interno, como é que a gente faz esse... Eu tive que abrir aqui a janela. Como é que a gente faz esse diálogo interno com a gente? Esse é o principal ponto. Como é que é esse diálogo? Como é que é a forma como eu me cobro? Como eu me julgo? Sabe? E a diferença também da cobrança para o julgamento. O julgamento é o veredito, é a sentença. Né? Agora eu posso me cobrar. Eu posso me cobrar me dizendo assim, Ângela, você tá dando o teu melhor? Aí eu paro para pensar, eu tô presente? Tô. Ah, então eu tô fazendo o meu melhor. Beleza. Ah, poderia ser melhor? Poderia. Como é que eu faço para ser melhor? Sabe? Então são as perguntas que a gente faz pra gente. E aí já vai uma outra dica também, né, das estratégias de como parar de cobrar. Depois eu vou falar ali, vou resumir elas, né? Mas então assim, já vai uma outra dica de como parar de se cobrar tanto. É trocar as afirmações que a gente coloca, trocar o ponto por um ponto de interrogação. Então se eu disser assim, Ângela, você não tá dando o seu melhor. Falando com a voz esganiçada, tá precisando beber água. Tudo afirmação. Pontinho ali no final. Né? Assim, você tá dando o seu melhor? Opa, é uma pergunta e eu vou buscar evidências. Estou dando o meu melhor ou não? Certo? Ângela tá falando com a voz esganiçada. Ângela, tá falando com a voz esganiçada? O que tem para aprender aí? E aí, o próximo passo ali, o que tem para aprender aí? Certo? Então, de trocar o ponto pela interrogação, o ponto
pontinho mesmo, bem português, né? Por ponto de interrogação, eu já mudo a entonação. E aí eu não boto como sentença, eu boto como verificação. Como verificação. E isso vale para os julgamentos que eu faço para mim, isso vale para os julgamentos que eu faço para as outras pessoas. Porque quando eu julgo muito as outras pessoas, muitas vezes é porque eu julgo muito a mim. E quando eu julgo muito a mim, eu acabo julgando as outras pessoas também. Então, o que eu venho notando? Que eu precisei primeiro julgar menos as outras pessoas, para depois começar a me julgar menos. Então, já é mais uma pista. Como é que eu sei que eu estou me julgando? É a quantidade de julgamentos que eu estou fazendo das outras pessoas. Essa é uma pista bem importante, bem importante. Então, da onde que vem isso, né? Essa questão toda do julgamento? Vem lá daquela visão binária que a gente tem, e até religiosa, né? É bom ou é mal? Né? É bom ou é mal? Se é bom, né? Merece prêmio, merece estar aqui comigo. Se é mal, não merece, é culpado, merece castigo, né? Hoje caiu como uma luva para mim o assunto. Nada é por acaso, né? Nada é por acaso. A gente sempre tá no lugar certo na hora certa, né? Para ouvir, a gente precisa ouvir. Quando a gente tem essa visão de aprendizado, quando a gente tem essa visão de aprendizado. Então, essa foi uma das grandes lições que trabalhar com o desenvolvimento humano me trouxe. É essa busca pelo aprendizado. O que tem aqui para aprender? Então, quando eu julgo, eu estou num binário. É bom ou é ruim? Me ajuda, me atrapalha, sabe? E tudo tem, olha só, que bacana, que bacana. E o mais interessante, eu ia fazer esta live sobre esse assunto na semana passada. E aí, o que aconteceu? Eu conversando com a Nath, que esteve aqui fazendo a live na semana passada, eu não ia conseguir trazê-la essa semana, né? E pela conversa que eu estava tendo ali com ela, eu falei, nossa, é importante a gente fazer essa live. E aí acabei fazendo na semana passada, eu falei, não tem problema, faço hoje. E olha aqui quanta gente aí que estava precisando ouvir isso, né? E então, assim, da onde que vem isso? A gente foi criado num sistema religioso de é bom ou é mal. É o bingo. É o céu ou o inferno, né? É o Deus e é o diabo, né? É esse binário. E assim, quando eu preciso dizer se é bom ou se é ruim, é quase como se eu negasse tudo de ruim que eu tenho. E tudo que eu nego, e aí não é nem a PNL que diz, são as constelações familiares, que ainda vou fazer formação em constelação familiar, mas já passei por processos de constelação, né? Então, assim, a constelação familiar, Bert Hellinger fala nisso. Tudo que eu excluo, acho um jeito de voltar a pertencer. Tudo pertence, tudo faz parte. Então, eu não sou só boazinha ou só ruim? Eu sou os dois. Por quê? Porque eu sou um ser em evolução. E quando eu falo de mim, eu tô falando de todo mundo, né? Eu tô falando na primeira pessoa. Por quê? Porque eu tô me colocando nesse lugar também. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu sou um ser em evolução como todos nós que estamos aqui nessa live agora, né? E as pessoas que vão assistir depois também, essa live vai ficar gravada. Então, nós somos seres em evolução. Então, se eu sou um ser em evolução, tem muita coisa para aprender. Tem muita curiosidade nesse assunto. Eu imagino que seja... Então, tem muita coisa para aprender. Tem coisa que eu não sei ainda. E então, assim, cada vez que se é fácil para mim aprender coisas técnicas, teorias, se é fácil para eu aprender essas teorias, por que seria diferente as partes minhas que eu ainda não sei? Por que eu não posso aprender com cada uma dessas partes? Então, assim, eu tenho uma teoria de que a gente nasce inteiro, sabe? E a gente morre inteiro. Mas ao longo da nossa vida, a gente vai deixando partes nossas pelo caminho, vai deixando pedacinhos nossos pelo caminho. Por quê?
porque eu aprendo a excluir partes minhas, sabe? Se num momento eu me pronunciei e aí me criticaram, na visão do julgamento, me julgaram como sendo errada, me julgaram como sendo arrogante, ou prepotente, ou exibida, ou seja lá o que for, né? E cada um tem as suas experiências. Se num momento da minha vida eu fui espontânea, eu fui autêntica e eu fui julgada, o que eu aprendo? Eu não posso ser autêntica. Eu não posso ser autêntica. E aí eu vou deixando essa minha parte autêntica lá para trás. Eu vou deixando essa parte autêntica para trás. Só que se eu quero me desafiar a chegar em lugares que eu não cheguei ainda, eu vou precisar fazer coisas que eu não fiz ainda. Então tem coisas que eu preciso fazer, que eu preciso daquela Ângela autêntica lá do passado. Então eu preciso aprender com cada uma das situações. Tudo que acontece com a gente, que acontece pra gente, tem alguma coisa para nos ensinar. E aí é uma outra beleza também, que não é nem da programação de hipnose. Parte da PNL, da programação neurolinguística, veio do Milton Erickson, que foi um dos maiores hipnólogos que já existiram. Então, ela volta exatamente, essa parte volta, né? O Milton Erickson dizia que são aprendizados incompletos, porque eu tô aqui, então, né, nessa hipótese que eu lancei aqui, que eu me expressei, né, e aí fui julgada por me expressar da forma como eu me expressei. O que eu interpreto? Com a consciência que eu tenho naquela idade. O que eu interpreto? Puxa, eu não posso me expressar. Foi a melhor interpretação que eu pude dar naquele momento. Agora, essa interpretação não estava correta. Ela estava incompleta. Foi um julgamento que eu fiz ali. Toda crença é um julgamento, né? Então, eu desenvolvi uma crença ali de que eu não posso me expressar. Eu julguei, eu não posso me expressar. Por quê? Porque se eu me expressar, eu vou ser julgada, e quando eu for julgada, vão me criticar e eu vou ficar sozinha. E a gente tem medo de ficar sozinho. A gente tem medo de ficar sozinho. A gente aprendeu por sobrevivência que a gente precisa das outras pessoas. E vamos combinar, é bom estar com as pessoas, né? Imagina aqui, como é que seria eu estar falando aqui se não tivesse vocês aí. Tem 7 pessoas aqui participando, né? Com gente, né? É muito mais gostoso, é muito mais prazeroso. Agora, o fato de eu gostar de estar com as pessoas não significa que eu precise ficar dependente das pessoas, que eu precise ter medo do julgamento delas. Quando eu vou além deste julgamento, aí eu tô no todo. Nada separa quem eu sou de quem vocês são. O que separa quem eu sou de quem vocês são é o ego. É essa identidade aqui que vê... até zuniu meu ouvido. Que interessante, que interessante. Essa identidade aqui que me vê deste lado de cada tela e imagina que vocês estão do outro lado da internet, não é nem da tela, né? Do outro lado da internet. Agora, o meu julgamento é um padrão. O de vocês também é um padrão. Quando eu me permito sair do meu julgamento, eu permito que vocês saiam do julgamento de vocês também. E quando eu ensino isso para vocês, quando vocês saem do julgamento de vocês estão me ajudando também a sair dos meus próprios julgamentos. Então, o que separa os seres do resto? Eu sou separada de vocês. E não sou. Se eu fosse totalmente separada de vocês não estavam aqui. Existe conexão, existe semelhança, existe troca, existe interação, existe aprendizado, né, que eu aprendo com vocês e que vocês aprendem comigo. Esta troca é que nos faz nos conectarmos. E a gente se conecta por quê? Para evoluir. No fundo, a gente está aqui para evoluir. Então, quando eu julgo, eu já dei o veredito. É aquilo. E assim, a dica aí para parar de julgar, o que mais pode ter aí? O que mais pode ter aí? Quem disse? Como é que eu sei? Que evidências tem aí? E aí,
eu falei, né, que eu fui buscar, veio muita coisa de conecta e reconecta, exatamente, conecta e reconecta. E veio muita coisa da advocacia, né, do juiz, de julgamento, de fórum e toda essa parte, né? Roberta, também seja bem-vinda. O Drix entrou, eu não cheguei a cumprimentar. Então, assim, eu peguei muito exemplo do juiz, né, lá da parte da advocacia, né? Ali é que dá a sentença, dá veredito. E o que eles vão fazer? Eles vão buscar evidência. Então, a mesma coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que buscar evidência. Como é que eu sei que esse julgamento está correto ou não? Eu preciso buscar evidência. Eu preciso buscar evidência. Como é que eu sei? E o que é o julgamento do julgamento do julgamento? Que também acontece muito, né? Então, como é que eu sei que isso é fato? E como é que eu sei que isso que sustenta também é fato, né? Então, quando a gente aprende a fazer perguntas, a questionar, é onde a gente sai da Matrix. É onde a gente sai da Matrix, né? E aí, onde a gente sai dos julgamentos, a gente vai para os fatos. Então, uma das coisas que eu percebi, né, de uma forma muito forte, muito contundente, é a importância de assumir o compromisso, sabe? Assumir o compromisso que eu aprendo sempre. Sempre tem alguma coisa para aprender. Então, assim, o primeiro julgamento que eu paro de fazer é se é bom ou se é ruim, sabe? Eu posso não gostar de alguma coisa que esteja acontecendo. O coronavírus, né? Todos nós reclamamos quando ele começou, né? E agora, você já não percebe que trouxe coisas boas? Você hoje percebe que trouxe coisas boas? E aí já me responde aí. Porque a maioria das pessoas com quem eu tenho conversado notaram várias coisas boas que trouxeram, que o corona trouxe, né? Então, assim, tudo vem para nos ensinar algo. Se eu julgo que é bom ou que é ruim, eu estou fechando, eu estou limitando. Eu estou limitando aquela visão só. E eu preciso ampliar essa perspectiva. Por quê? Porque aí uma outra coisa que ajuda muito a tirar o julgamento. E é um pressuposto da programação neurolinguística. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, o coronavírus surgiu por quê? Com uma intenção. A intenção das pessoas se conectarem mais consigo, se conectarem mais com as famílias, né? Se conectarem de formas diferentes, não físicas. Eu acho que hoje em dia tem muito conteúdo bacana acontecendo através de lives, sabe? Que antes as pessoas não tinham tempo para isso. Tem muita gente estudando coisas que antes não estava tendo tempo de estudar, né? A Larissa não sei se é Larissa, eu botei Lari, eu que deduzi que fosse Larissa, dizendo que concorda. Então, assim, tudo vem para nos ensinar. Se eu tenho este enfoque em querer aprender. Então, quando eu me torno um aprendiz da vida, eu abro espaço para aprender qualquer coisa que eu queira, inclusive o inglês. Né? Né? E aí a gente pega a birra. Aí eu vou dar um exemplo bem meu, que não tem nada a ver com inglês, mas foi um momento meu de birra que eu notei hoje de manhã, sabe? Tem coisas aqui em casa que eu tô precisando arrumar, e aí conversando, eu tô passando por um processo penso mesmo, isso aí. Estudei mais de 6 meses em 10 anos, super concordo, é isso daí. Thales, também seja bem-vindo. Então, hoje de manhã, né, eu tô passando por um processo de Somatic Experience, é uma terapeuta que trabalha com experiência somática. E aí, assim, eu me deparei com algumas coisas que eu preciso arrumar aqui em casa e que eu tava, sabe, tipo assim, não quero. Mas eu estava arrumando, tava todo um padrão que eu não tava querendo olhar. E aí veio aquela birra, não, mas eu não quero. Eu falei, olha só, ainda tem uma criança birrenta aqui dentro, né? Com tudo que eu venho me trabalhando, né? Com programação neurolinguística, agora com experiência somática também.
Com tudo que eu venho me trabalhando, ainda tem uma Ângela birrenta aqui? Tem. Então, essa criança birrenta vem. Ou essa criança teimosa, ou o que quer que seja, né? E aí, qual é o ponto? Quando vem, é porque vem para me ensinar algo. E aí eu me deparei com uma Ângela pequenininha, né? E acolhi aquela Angelinha ali. E hoje, ao longo do dia, foi muito curioso, porque tinha momentos já de eu, agora eu já sei, agora eu já integrei, eu já tô bem, sabe? E aí eu senti, onde é que tá aquela Ângela pequenininha? Tava escondidinha ali. E aí eu brinquei, e parece doido que eu vou dizer, mas é quase como se, assim, as nossas versões, lembra que eu falei que ficam pedaços nossos perdidos, né, no caminho, né? E aos poucos a gente vai se deparando com situações, a vida mostrando partes minhas que eu preciso me reconectar. Então tudo tem um aprendizado. Tudo que acontece pra gente tem um aprendizado ali, tem uma lição. Quando eu aprendo a lição, não preciso mais estar ali naquela situação, né? E aí o que eu fiz hoje, né? Ao longo do dia eu ia brincando, onde é que tá? E aí parece que quando eu falava, ela se escondia, né? Por quê? Porque eu me reconectei com essa minha versão mais nova, mas eu não trouxe ela comigo. Foi só aquela coisa assim, já aprendi, tá aqui na razão, né? E aí o que eu fui fazendo? Às vezes eu falava, onde é que você tá? E aí é como se ela se escondesse, né? E aí eu de vez em quando brincava. Sabe o que nem você faz com criança? É uma criança, né? Que nem você faz com crianças assim, e virar assim de repente. E eu fazia isso. E aí ela ria, e ela vinha pra perto de novo, sabe? Então, assim, por que eu tô dizendo isso tudo? Porque nós temos partes nossas infantis que às vezes vêm à tona. Mas eu tenho que ter um despreendimento muito grande para conseguir olhar para isso. Para conseguir olhar para isso, por quê? Para poder curar. Porque quando eu curo uma parte, é um padrão meu que me conecta com outras pessoas. Quando eu curo e eu conto a história dessa cura de um padrão meu, eu abro espaço para outras pessoas também curarem esses padrões delas. Então, nem sei como é que a gente está de tempo, tem menos de 10 minutos, né? Um pouquinho mais de 10 minutos, ao contrário. Então, assim, o que tem aí? Quais são as estratégias? Como é que a gente sai desse julgamento, né? A primeira parte é acreditar que a gente aprende sempre. Então, se eu parto do pressuposto que eu estou sempre aprendendo, tem sempre coisas para aprender, porque quando não tiver mais nada para aprender, eu não vou estar mais fazendo live aqui, porque eu vou estar no outro plano, né? E assim com qualquer pessoa. Quando a gente não tem mais nada para aprender aqui, a gente não fica mais aqui. Pelo menos eu acredito muito nisso, sabe? Então tem sempre coisa para aprender. Tem sempre coisa para aprender. E tem uma outra frase que eu vi numa... Elisa, também seja bem-vinda. Tem uma outra frase também que eu vi num desses vídeos do Mind Valley. Mind Valley aparece muito vídeo nos vídeos que eu assisto no YouTube, eles fazem bastante propaganda. E uma delas, Marisa Peers, eu acho, ela dizia assim, I am enough. Eu sou o suficiente. E vocês não têm ideia do quanto a gente aprendeu que a gente não era suficiente. O quanto a gente aprendeu que a gente não era suficiente. E quanto mais eu fui repetindo, eu sou o suficiente. Eu sou suficiente para estar aqui conectada com o que eu já tenho hoje, sabe? E quanto menos eu nego as minhas sombras, mais eu consigo olhar para elas. E mais eu aprendo com elas e mais eu me expando. E isso eu tô falando porque isso vale para qualquer pessoa, né? Então vale para você também. Se você tá aqui me ouvindo, é porque vale para você também. E se é possível para mim, tomar consciência disso é possível para você também, né? Então, aprender sempre, né? São as decisões que a gente toma, aprender sempre é uma delas. Eu sou o suficiente, porque se eu repito isso para mim,
no momento onde eu me julguei menos, ou eu me julguei incompetente, ou eu me julguei incapaz, né? Eu sou suficiente. Então, se eu sou suficiente, eu posso mostrar o meu melhor aqui e posso olhar para as partes ainda que ainda não estão desenvolvidas para poder desenvolvê-las. Então, eu sou suficiente, sim, né? E aí eu também não vou aceitar migalha de ninguém. Eu vou me mostrar por inteiro. Eu vou estar presente, 100% presente diante das outras pessoas também, porque eu sou suficiente. E quando a gente faz isso, a gente dá autorização para outra pessoa também se mostrar por inteiro. E eu tenho tido tantas conversas tão verdadeiras com pessoas, e pessoas às vezes que eu conheço há pouco tempo. Por quê? Porque é a coisa do estar presente, né? E quando eu não julgo, o julgamento, na minha concepção, é o oposto do amor. Porque o amar é o aceitar o que é. Quando eu julgo, né, que é bom ou que é ruim, eu não estou aceitando tudo que é. Eu não estou vendo o todo. Então, o julgamento, de uma certa forma, ele é o oposto do amor. Não sei se faz sentido isso que eu estou falando, porque eu agora desengatei a falar uma coisa atrás da outra, né? Eu lembro que eu falei, eu fiz o roteiro aqui, ó. Ó, todo o esquema aqui que eu fiz para a live. E não estou seguindo na ordem que veio, né? Por quê? Porque o que está vindo aqui está fazendo mais sentido de seguir nessa ordem. Faz sentido falar que o julgamento é o oposto do amor? Ou parece muito desconexo? Ou parece, me responde aí se parece muito desconexo. E o outro ponto ali, são decisões que a gente toma, né? São decisões que a gente toma. Faz sim, legal. São decisões que a gente toma. Vamos aprender sempre tem coisa para aprender. I am enough, né? O compromisso com a autenticidade. Então, eu me comprometer a ser cada vez mais autêntica. E uma coisa que sustenta essa questão da autenticidade é o compromisso com a verdade. É buscar sempre a verdade. Quando eu julgo, eu estou fechada numa faceta da realidade, uma perspectiva só. Faz sim, faz sentido sim, legal, legal. Quando eu julgo, eu estou fixando a uma interpretação só da realidade. E tem muitas outras, né? Quer ver nessa questão da autenticidade? Hoje ou ontem me aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu comecei o Journey to Flow, né? E aí uma das alunas botou um comentário ali muito bacana. Nossa, que conteúdo rico esse. Porque não é simplesmente a falar, primeira lição, imagina, primeira semana, verbo to be. Não vou falar de verbo to be da forma como normalmente se fala. Então eu criei uma redação ali falando de mim. Quem eu fui, quem eu sou, né? Ou o verbo to be aí direto, né? E aí falei de comparação também, né? Então contei ali uma história. E depois, né? Fiz um exercício para, usando a estrutura que eu usei, para os alunos criarem a sua própria história, de comparações que foram feitas, de padrões ali mentais que disparavam nessas comparações que faziam com a gente, né? E então, assim, ao criar aquela redação, aquela aluna dizia assim, nossa, que bem que me fez fazer esta reflexão. Porque não era só a redação, era a reflexão que sustentava a redação. E aí ela botou um comentário ali muito bacana, assim, nossa, que conteúdo maravilhoso. E aí ali ela fez o comentário. Depois preciso descobrir como não aprovar. E aí hoje, quando eu fui olhar ali, ela tinha removido o comentário. Aí eu tirei o print ali do e-mail, né? Mandei para ela, falei, você removeu o comentário? Ela falou assim, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque você ia julgar que eu estava sendo puxa-saco. Aí eu falei, gente, olha só, ela me diz isso hoje, que eu vou fazer a live, vou falar na live sobre julgamento. Eu falei, olha que interessante, ela perdeu a autenticidade, ela estava extremamente espontânea. Aí onde ela achou que eu ia julgá-la, ela voltou atrás. E eu tô comentando isso por quê? Porque eu pedi autorização dela para comentar, né, para compartilhar. Então ela achou que eu ia julgar. Então quantas oportunidades a gente perde por achar que as pessoas vão julgar a gente?
Então, uma das estratégias eu já revelei para vocês, né, da gente trocar. Quando a gente faz um julgamento, a gente faz uma afirmação, bota um ponto ali no final daquela frase, né? Quando a gente troca esse ponto por um ponto de interrogação, já abre espaço. Mas será? Será que é mesmo, né? A segunda dica que eu dou é o que eu comentei ali da programação neurolinguística. Por trás de todo comportamento tem uma intenção positiva, né? Então, tinha uma intenção positiva para ela de deletar o comentário? Tinha. Ela não queria passar uma imagem errada, sabe? Ela não queria passar uma imagem errada. Ela sabe qual foi a intenção dela quando ela colocou o comentário. Agora, se eu fosse julgar que era puxa-saco, eu tava dizendo, ela foi puxa-saco, sabe? Então, assim, se eu trocar essa afirmação, ela foi puxa-saco? Ou então ela, quando ela falou assim, ela vai achar que eu tô puxando saco. Afirmação, ponto. Ela vai achar que eu tô puxando saco? Será? Aí vem a outra dica. Então, quando a gente quer se livrar do julgamento, troca o ponto, né, por ponto de interrogação. É a primeira coisa. Lógico que antes de fazer isso, eu preciso tomar consciência. Qual é o julgamento que eu tô fazendo aqui? Qual é a afirmação que eu tô fazendo sobre como é que a gente que mais é verdade? A outra é a terceira dica. Então, trocar o ponto por ponto de interrogação é a primeira dica. A segunda, que intenção está por trás desse comportamento dessa pessoa? Ou que intenção está por trás desse meu comportamento? O que eu estou querendo aqui? Que parte minha está se expressando aqui? E o que eu posso aprender com isso, né? E a terceira, em termos de estratégia, o que mais é verdade? Porque eu não fico só com aquela afirmação. O que mais é verdade aqui? O que mais é verdade aqui? E olha o quanto uma ação, na verdade duas ações, né, dessa aluna geraram de reflexão para mim e para ela. Porque eu poderia também ter ficado só com um ponto. Ela se arrependeu do que ela falou, sabe? Poderia ficar só com essa afirmação. Era um julgamento. E aí o que eu fiz? Eu transformei numa pergunta. Você removeu o comentário? Só perguntei. E aí deu a oportunidade dela comentar comigo, de eu mostrar para ela o que estava por trás disso tudo, que muitas vezes o julgamento tira a nossa autenticidade. E aí quando eu vou ali e digo, que eu falei ali para vocês, né? I am enough, eu sou o suficiente. Se eu sou o suficiente, que diferença faz o julgamento que estão fazendo de mim? Não faz diferença nenhuma, sabe? Mas para isso é preciso que a gente saia do certo e do errado, sabe? Tudo é aprendizado. E eu não preciso ser punida por ter agido errado. E às vezes a gente acha que a gente precisa se culpar por ter agido errado. Aí a gente quer esconder o erro, né? Aí vem a vergonha. Então, são vários padrões que vão se misturando um em cima do outro e aí vira uma confusão total. Mas no fundo, eu sou mais do que os meus acertos, mais do que os meus erros. Eu sou um ser em evolução, sabe? Então, quando a gente vê dessa forma, parece que fica mais leve. Mas é a sensação que eu tô tendo aqui. Eu não sei como é que tá a sensação que você tá tendo aí. Então me comenta aí, quando você ouve isso tudo que você ouviu aqui, antes que o Instagram nos expulse, quando você ouve isso tudo que você ouviu aqui, o que te vem aí de reflexões? E se não der tempo de comentar aqui, comenta depois no vídeo que vai ficar gravado no IGTV, tá dizendo 28 segundos. Gente, comenta para mim então, bota ali nos comentários depois do vídeo do IGTV, o que você tirou de insight dessa nossa live de hoje, tá?
muita coisa. Eu acho que precisaria ser um outro conteúdo, precisaria ter uma dobradinha de live. Eu agradeço muito a cada um de vocês. Um beijo no coração de cada um.